Amanhã podemos ter bastante volatilidade no mercado de criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos de inflação que tivemos hoje, que vieram bons, mas o Bitcoin caiu por causa de algo que aconteceu durante o dia. Vou falar disso. Vou também atualizar a análise dos dados macroeconômicos que a gente vai ter amanhã, que podem também impactar o Bitcoin e as criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento, que é de onde eu acho que pode ter vindo a causa desse movimento. Vou atualizar também a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo aí quase 3% nessa quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia de divulgação do CPI lá dos Estados Unidos. E aí, Tainan, o que você vê no gráfico do Bitcoin, tá? Pessoal, gráfico de 1 hora do Bitcoin, o que eu vejo aqui, tá? Sinceramente, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui, tá? Eu vi gente desenhando aí bandeira de alta, né? Falando, não, o Bitcoin está formando aqui uma bandeira de alta, né? Pode ser, tá? Eu vi gente desenhando topo duplo, tá? Mas se ele for fazer uma bandeira de alta aqui, ele precisa romper a linha superior aqui, no caso, essa máxima anterior aqui, para a gente poder falar em bandeira de alta, tá? Então a gente não tem uma bandeira de alta confirmada. Eu vi gente falando em topo duplo, né? Não, o Bitcoin tá fazendo um topo duplo, padrão de reversão de tendência. Pessoal, não fez, tá? Só vai confirmar topo duplo aqui se ele romper a região ali dos 58 para baixo. Daí tem que romper com força, não pode ser aquelas agulhadas que ele vai ali no 57 e volta rápido para 59, não, tá? Então, assim, o que eu tô vendo aqui no caso do Bitcoin eu não consigo identificar um padrão gráfico muito claro aqui para montar uma operação, tá? Para mim, gráfico do Bitcoin, eu já venho falando nos últimos dias, pessoal, tá, assim, uma coisa inoperável ultimamente, tá? A não ser que ele rompa alguma coisa aqui, aí sim a gente vai ter algum padrão gráfico. Por enquanto, eu acho que a gente não tem nada aqui de relevante e de confiável para olhar em termos de gráficos, tá? A partir de que horas que o Bitcoin caiu, Tainan? Pois é, pessoal, hoje foi um dia daqueles, né? Um dia daqueles de pegadinha, eu me refiro, tá? Porque hoje o Bitcoin tá caindo, a gente vê que ali a partir das 9h30 da manhã que começou a queda, né? Justamente o horário em que a gente teve a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos. E galera, o CPI veio bom, tá? Apesar dessa queda que a gente está vendo aí no Bitcoin hoje, as bolsas americanas tiveram um dia de alta, tá? Quando a gente vai aqui para o SP500, a gente vê que subiu hoje, né? E isso aqui porque o dado veio bom. A gente teve inflação dentro do esperado lá nos Estados Unidos. O mercado já está discutindo aí que o corte de juros por parte do Fed é quase que certo, tá? A probabilidade é muito alta, dado que a gente viu aí a inflação, que a gente está vendo a inflação caindo rápido, a gente está vendo progresso, tal. O mercado está discutindo aí que o Fed o corte de juros é certo na cabeça do mercado agora, tá? E isso é bom para o Bitcoin e para as criptomoedas no longo prazo, tá? Tainan, mas por que que tá caindo hoje, né? Se é bom, por que que tá caindo? Você falou que dependendo de como viesse esse dado macroeconômico hoje, a gente poderia ter uma subida aqui do Bitcoin, das criptomoedas, né? Porque que na hora que divulgaram o dado ele caiu. Na minha visão, uma das principais causas para essa queda hoje pode ser a notícia que saiu de que o governo dos Estados Unidos moveu 600 milhões de dólares em Bitcoins da Silk Road para Coinbase, tá? Para vender, isso é o que o mercado entende. Tainan, é isso mesmo? Pessoal, eu não sei, tá? Eu acho muito estranho aí. A operação de movimentação tá rastreada na blockchain, ela pode ser verificada por qualquer um, mas eu acho muito estranho eles terem feito essa movimentação hoje, tá? Quem está gerenciando aí essas movimentações escolheu um momento muito estranho para fazer isso. Eu falo isso, pessoal, porque nos últimos dias, toda vez que a gente tinha divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos, a gente via o mercado subir, né? O mercado americano subir, geralmente o Bitcoin acompanhava. Quando esses dados vinham bons, não só dados de inflação, mas dados macroeconômicos. Na quinta-feira passada, o Bitcoin chegou a subir 10% após a divulgação do dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos na outra quinta-feira. E hoje a gente teve um dado de inflação super esperado, que veio maravilhoso dentro do esperado, e aí sai essa notícia exatamente na hora. E eu não sei, tá, gente? Aí é uma suspeita que eu tenho aqui com base na análise de sentimento. Quando a gente vê aqui o que estava acontecendo ali às 9h30 da manhã aqui na análise de sentimento lá na Binance Futures, né, que é uma das corretoras das mais importantes,
A gente vê que o Open Interest começou a subir, a gente estava vendo ali o Long Short Rate começando a se movimentar também, subindo. Né? Isso significa o seguinte, o pessoal estava abrindo posição long. Eu acredito que na hora que o pessoal viu o dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos vindo bom, a galera correu para abrir uma posição long, tá? E aí pode ser teoria da conspiração da minha cabeça, mas não sei, viu? Pode ter alguma coisa aí, podem ter arquitetado aí de soltar essa notícia nessa hora nos mercados, tá? A notícia só chegou para mim bem de tarde que eu fui ver, pessoal. Essa notícia não apareceu em muitos lugares na hora em que essa informação começou a circular, não, tá? Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, pessoal. Na hora que o dado de inflação veio bom, o pessoal começou a abrir posição comprada. Vocês sabem que as baleias tendem a jogar o mercado contra a maioria para liquidar, e saiu essa notícia. Tá? Fez o mercado de criptomoedas se descolar do mercado americano. Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma coisa meio estranha. Tá? A notícia saiu exatamente na hora da divulgação do dado de inflação dentro do esperado, né, e causar essa queda, o mercado americano subindo e as criptomoedas indo para baixo, né? Principalmente o Bitcoin. Bitcoin caiu mais do que a maioria das criptomoedas grandes hoje, tá? Se você olhar, Ethereum não caiu 2% hoje, caiu um pouco mais de 1%. O Bitcoin está caindo quase 3%, tá? Então, só para vocês entenderem aí a situação meio estranha que a gente tem em relação a essa reação que o mercado teve hoje, essa notícia que saiu num momento meio estranho, tá? E pessoal, a gente tem que ir aqui também para os indicadores para os indicadores macroeconômicos, me desculpem, do mercado americano, né, da economia americana, de inflação. Galera, como eu disse agora há pouco, tá tudo dentro do esperado. Isso aqui é melhor até do que vir muito abaixo, igual ontem o núcleo do PPI veio 0, né? Esse tipo de coisa pode levantar aquela discussão de recessão e tal. Não, galera, veio tudo aqui dentro do esperado. Na base anual, o CPI teve algum dado aí para trás revisado para baixo, tá? Então ele veio em 2,9, tá? 2,9, pessoal. Pensar que em 2022, final de 2021, isso aqui tava na casa de quase 10, tava mais de 8, tá? E agora tá 2,9. Inflação dos Estados Unidos está caindo muito. Isso aqui significa que o Fed ele vai começar a cortar os juros em breve, talvez em setembro, depois desse susto que a gente teve, tá? Os dados estão excelentes. Amanhã, pessoal, a gente vai ter mais dados macroeconômicos, tá? Amanhã a gente vai ter os pedidos iniciais do seguro-desemprego, que foi o dado que fez a gente ter aquela subida de 10% ali no Bitcoin na última quinta-feira, quase 10% por aí, tá? A gente também vai ter vendas no varejo e núcleo de vendas no varejo, são dados importantes, tá? E a gente também vai ter o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, né? Galera, são dados aí importantes, tá? Deixa eu ver aqui onde que tá esse dado aqui do Fed da Filadélfia. O índice Empire State de atividade industrial. Não sei, não me desculpe, tá, pessoal? Vou colocar aqui, vou filtrar aqui mais esses eventos aqui, porque tem muito evento irrelevante aqui aparecendo, tá? Mas quando a gente vai aqui para os eventos relevantes de hoje, né? A gente tem aqui, deixa eu ver aqui. Agora sim. A gente tem aqui o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, tá? Ideal, tá? Núcleo de vendas no varejo e vendas no varejo. O ideal é que venha igual o esperado ou acima, tá? Se vier abaixo, o mercado pode ficar com aquela coisa de recessão. Se vier muito abaixo, aí complica tudo, tá? Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, pessoal. Esse dado foi o que fez o mercado subir na semana passada. Se ele vier abaixo ou igual os 236 mil vagas aí de pedidos, 236 mil pedidos para o seguro-desemprego, a gente pode ter uma reação boa, tá? Se vier igual ou abaixo. Se vier mais do que 236 mil, a gente pode ter uma reação ruim, tá? O mercado pode olhar e falar, olha, isso aqui não tá legal, principalmente se vier um número muito acima, tá? Por exemplo, tá esperando 236 mil, vem 250 mil, 240 mil, 245 mil, o mercado pode reagir mal, mas se vier igual ou abaixo, ótimo, tá? Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de agosto, o ideal é que ele venha igual ou acima, tá? Se vier abaixo, o mercado também pode começar a discutir recessão, e aí vocês já sabem, né? E aí a gente pode ter queda, tá? Todos esses dados importantes vão sair às 9h30 da manhã, de amanhã, tá? Da quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024.
Então, amanhã às 9h30 a gente pode ter bastante volatilidade nos mercados, tá? Principalmente aí nos mercados americanos que acompanham mais esses dados, né? O mercado de criptomoedas está vulnerável a essas coisas como aconteceram hoje aí, uma notícia de que alguém moveu não sei quantos milhões de bitcoins aí de uma carteira para outra, isso pode fazer cair de uma hora para outra, tá? Como aconteceu hoje. Então tem isso, tá? Mas se amanhã a gente não tiver essas notícias aí de carteira movendo bitcoins e tal, a gente está numa situação mais favorável para o Bitcoin. E, pessoal, sobre essa notícia aí de carteira dos Estados Unidos movendo o Bitcoin para Coinbase, o que eu tenho a falar para vocês é que isso daqui não é uma coisa catastrófica como o pessoal prega às vezes, tá? Essas notícias, às vezes, elas são espalhadas de uma forma que não explicam em detalhes como isso daqui funciona. O governo dos Estados Unidos jamais vai mover bitcoins para Coinbase, por exemplo, e dar uma ordem a mercado com 600 milhões de dólares em bitcoins. Se ele fizer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vender a zero praticamente, porque ele vai varrer todo o book de operações ali, de ordens que estão pendentes abaixo. Eles não fazem isso, tá? Eles vão tomar prejuízo se eles fizerem isso. Geralmente eles fazem essa transação por meio de OTC, tá? Eles vendem para Coinbase e a Coinbase ali, por meio do mercado OTC, vai achar outros clientes que tenham interesse em comprar, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, eles não vão despejar. Se tiver que despejar, às vezes as corretoras, né, esses OTCs podem fazer isso, sim, de vender no mercado comum, né, onde a gente negocia, mas geralmente eles vão fazendo isso aos poucos, tá? Eles não chegam lá e despejam 60 milhões de dólares de uma vez, porque eles jogam o preço lá embaixo, tá? Eles tomam prejuízo se eles fizerem isso, tá? Eles dão prejuízo para quem é holder e eles também tomam prejuízo. Então, essa é a situação, tá? Isso aqui não é o pior dos mundos, igual aconteceu aí nos tempos atrás aí com os bitcoins do governo da Alemanha, né? Antes deles vender, talvez, tá? Quando saiu a notícia que eles estavam movendo para a corretora, o mercado já caiu, mas caiu muito mais pelo medo deles venderem, despejar isso no mercado de qualquer jeito, do que pelo fato deles estarem vendendo. Provavelmente eles passaram aquilo ali por meio do OTC e aquilo ali talvez nem foi vendido a mercado igual muita gente acha que foi, tá? Então tem que esclarecer esse tipo de coisa, porque essas notícias aqui, elas aparecem aí nos contextos como o de hoje, tá? O pessoal tá entrando em long, as corretoras aí doida para ver o pessoal ser liquidado, né, para gerar uma taxa, os market makers, todo mundo ali querendo tirar o dinheiro do pessoal que tá entrando ultra alavancado apostando na alta, e vem essas notícias, acontecem essas coisas e elas se espalham de uma forma ali que assusta os investidores, porque as informações não vêm completas, tá? Aqui na análise de sentimento, pessoal, é aquilo que eu falei, tá? Assim que saiu a notícia ali da inflação dentro do esperado, o pessoal começou a abrir posição, a gente vê aqui o Open Interest subindo, o Long Short Ratio subindo, a gente vê aqui o Funding Rate caindo, né? Aí é estranho, porque isso aqui teoricamente indicaria as pessoas shortando, tá? Mas a gente vê toda essa movimentação aqui que provavelmente foi usada aí para as baleias para tentar achar uma direção onde era mais vantajoso para elas jogarem o mercado, tá? Indo aqui para a High Block, pessoal, quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento da High Block, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Quando a gente olha, parece que a gente tem liquidez para todo lado, né? Liquidez acima, liquidez abaixo. A gente tem um ponto de liquidez ali na região dos 62.900 dólares aproximadamente, 62.800, que começou a se formar quando o Bitcoin estava ali na região de aproximadamente 60 mil dólares, tá? Com essa queda, esse pessoal que acabou não sendo liquidado, estava muito alavancado, ganhou dinheiro, tá? Então pode ser que a gente não tenha mais todas essas posições aqui acima, então talvez aquele risco que a gente tinha ontem de o Bitcoin lá no 62 para liquidar essas posições, talvez ele não exista mais, tá? Pelo contrário, pessoal, tá começando a aparecer bastante posição de trading ali para ser liquidada aí nas últimas horas hoje, depois dessa queda, ali na região principalmente dos 57.328 dólares, tá? Abaixo também a gente tem lá nos 55.260, 55.200, tá? Tem liquidez abaixo aí aparecendo. E eu acho que vai depender um pouco dos dados macroeconômicos de amanhã, tá? Se a gente tiver dados bons amanhã, a gente pode ver o mercado subir, né? Lógico, se não aparecer essas coisas de carteiras de bitcoins vendendo bitcoins, ou se o Irã não resolver fazer nada amanhã, tá? Porque é outra coisa que a gente tem no radar aí também. Agora, se os dados vierem mistos, né? Vem um bom, outro ruim e fica aquela coisa, o mercado provavelmente não vai se basear muito nesses dados, tá? Eles não vão mover muito o mercado. Se todos vierem ruins, aí, meus queridos, é queda, tá?
Eu acho que tudo vai depender desses dados aí, tirando essas outras coisas que podem aparecer aí de surpresa, tá? Do Irã e de carteiras vendendo criptomoedas aí no mercado. A gente também tem que analisar, pessoal, a situação aqui das principais criptomoedas, tá? Como eu disse, hoje a Ethereum tá caindo bem menos do que o Bitcoin, mas, meus queridos, quando a gente olha aquele canal de alta que a gente estava traçando nos últimos dias, parece que ela tá fazendo o mesmo que o Bitcoin ali, tá? Parece que ela tá rompendo para baixo esse canal de alta aí. Só que assim, meus queridos, não tá uma coisa... cadê o volume de negociação nesse rompimento aqui que ela pode fazer? Não, até agora não tem, tá? Se o Bitcoin cair ali nas próximas horas, se amanhã os dados vierem ruins, se essas carteiras aí continuarem aparecendo essas notícias de carteiras movendo o Bitcoin para corretora, ou se o Irã fizer um ataque, aí a gente pode ter uma queda aqui drástica mesmo. Isso aqui pode virar uma bandeira de baixa, tá? Se isso aqui virar uma bandeira de baixa, o alvo é lá nos 1.800, 1.700 dólares, conforme eu já falei em outras análises aqui no canal, tá? Mas tudo vai depender do que vai acontecer amanhã, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de analisar também é a ADA Cardano, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico da ADA Cardano, tá? A gente vê a situação dela aí bastante lateral, tá? Lateral. Olhando aqui, dá a impressão que ela rompeu para baixo uma cunha ascendente que projetaria ela lá na região de aproximadamente 26 centavos de dólares, mas é aquela história que a gente sempre comenta aqui, né, pessoal? Será que vai? Tá, o gráfico tá dizendo, mas ao mesmo tempo o gráfico tá andando de lado aqui, tá? Então, difícil aqui. Quando o gráfico tá andando de lado, geralmente a moeda faz muitas armadilhas. A BNB é a mesma coisa, rompeu a cunha ascendente para baixo, sem volume, e depois ficou andando de lado, tá? Então, meio que é um gráfico neutro isso daqui, tá? Gráfico da Solana, mesma coisa, né? A Solana ainda, pelo menos, ela tá fazendo os topos e fundos mais baixos aqui, tá? Mesmo que ela tá lateralizando. Mas ela tá andando de lado aqui. Eu acho que ela tá esperando aí para ver se o mercado vai cair. Se o mercado cair, talvez ela faça um movimento de queda aí, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, que também está fazendo movimentos aí nos últimos dias sugerindo queda, né? Matic, tá? Quando a gente vai para o gráfico da Matic, ela rompeu a cunha ascendente para baixo, só que ficou lateralizando, rompeu sem volume, tá? Então isso aqui é um gráfico meio que neutro, tá? Tá esperando para ver para onde vai a maioria das moedas, tá? Para onde vão as outras moedas. A gente tem aqui a situação também da XRP, tá? A XRP rompeu um topo duplo para baixo nos últimos dias, alvo lá nos 52 centavos, mas ela tá andando de lado aí também, tá? Então, assim, o que eu tô vendo é o mercado em geral, quando você olha só gráfico, você não consegue chegar a uma conclusão muito fácil aqui, nem pelo Bitcoin, a Ethereum talvez, tá? Mas no geral a gente tá andando de lado, pessoal, nos últimos dias, tá? O mercado andando de lado é o mercado mais difícil aí de você tá fazendo operações. E galera, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!